Veja, para mim ele está completamente apto a continuar jogando no mais alto nível. Né? O Zoff foi campeão no mundo e capitão da seleção da Itália em 82 com 40 anos de idade. O Fábio está aí com contrato renovado até 47. Então o Everton está perfeitamente apto a continuar atuando no mais alto nível. Mas junte a grana oferecida, que é um problema do Grêmio, do jogador e da Receita Federal, mas um contrato de 3 anos de duração, isso é muito sedutor. Isso é muito sedutor. Para um goleiro que teria, repito, a Leila falou sobre isso, um contrato prorrogado por mais um ano só, uma temporada. Eu acho que, aí a minha opinião, tá? Que o Palmeiras poderia ter brigado um pouquinho mais para segurar o Everton. Não sei até onde o Palmeiras foi. E interessante, né, Léo? Ele perde a posição por causa de uma lesão na mão. Depois das conquistas, fica um tempo fora. Aí o Palmeiras se mexe rapidamente, traz o Carlos Miguel, que a gente vai falar já já. E ele perde a posição, lesionado. Então, assim, ele não é que ele perdeu a posição, né? Ele não podia jogar até a final da Libertadores e ele não ia jogar a final da Libertadores sem fazer nenhum jogo em 1 mês e meio, 2. O Carlos Miguel estava em desenvolvimento, jogando, em ritmo de jogo. E acho que foi isso. Eu concordo com o Berna, porque se uma questão de Palmeiras poder ter brigado um pouco mais por ele, porque eu acho ele ainda mais goleiro do que o Carlos Miguel. Mas o Carlos Miguel tem, a partir de agora, e ontem mostrou isso, né, a qualidade que ele tem, chance de evoluir também. Não é um goleiro que tem grandes jogos, uma sequência grande de jogos na carreira, né? Então ele jogou um pouco no Corinthians, jogou um pouco num outro time que ele passou antes, que eu não lembro agora qual foi. Foi para a Europa. Não, mas antes do Corinthians ele jogou em algum lugar, no Inter, alguma coisa assim, né? Acho que foi a base do Inter. Boa. E aí ele não tem, assim, 50 jogos como titulares seguidos pra gente falar, pô, o cara é bom. Não, cara a gente vai falar do Carlos Miguel já. Então, aí o que acontece? Ao mesmo tempo que poderia ter brigado, também talvez freasse um pouco essa ascensão do Carlos Miguel, ele estar no elenco. E, além de tudo isso, né, eu passei essa informação naquele dia que você até conversou comigo, falou, poxa, mas vai mandar assim embora, vai terminar assim, essa história tão bonita e tal, que acabou até terminando bem, né? Que o Carlos Miguel recebeu a promessa de que jogaria quando ele vem do Nottingham Forest. Então, é uma informação. Ele recebeu, quando ele não queria sair da Europa para voltar para o Brasil. E aí falou, não, o Everton, a partir do ano que vem, você vai ter chance de jogar. Não era para ele jogar o ano passado. Mas o Everton é melhor. Não, sim, mas ele recebeu a promessa. Aí também não pode quebrar essa promessa do Palmeiras, né? Então, porque faz a promessa. Eu estou de acordo com você. Só estou tentando entender se o Palmeiras prometeu ao Carlos Miguel, ou alguém do Palmeiras prometeu ao Carlos Miguel, que ele ia jogar. E o Palmeiras entendia que não queria dar 3 anos de contrato para ele. E o Everton sabia disso. Eu acho que tudo meio que casou para ele sair mesmo, né? Mas eu continuo com a mesma ideia. O Everton ainda é mais goleiro que o Carlos Miguel. Mas essa questão só que você levantou de 1 ano, né? Ele ter só mais 1 ano de contrato com o Palmeiras e 3 anos garantidos no Grêmio. Então a gente está falando que ele vai poder chegar até os 41 anos atuando, né? Brigando. E aí aquilo que a gente, né, falava um pouquinho antes da gente ver esse VT. O Thiago Volpi, né? O Grêmio sempre teve também bons goleiros. E hoje é uma carência no elenco, né? Porque desde quando o Grando estava lá, o próprio Volpi, né? Recentemente o Grêmio vem sofrendo muito. Se o Everton é mais, a gente está achando mais aqui, ou falando Carlos Miguel, aqui, né? Do Carlos Miguel, que o Thiago Volpi mais ainda, né? O Grêmio teve grande goleiro. Sim. A gente fala do Palmeiras na história, o Lara é cantado no hino, né? Lá atrás foi um dos maiores ídolos da história do Grêmio. Teve Mazzaropi, Leão, Danley. Teve grandes goleiros o Grêmio. Agora, Berna, você acha que foi uma decisão fácil do Abel, por ter trabalhado muito tempo com o Everton, pelas conquistas, e ficou legal na matéria, porque a gente viu que ele foi o primeiro a conquistar uma medalha de ouro, apesar de que você despreza completamente medalhas olímpicas do futebol. Mas ele ganhou a medalha de ouro, vice na camisa da seleção brasileira. Foi decisivo, ele pegou o pênalti. Foi decisivo no Maracanã, na decisão contra a Alemanha. Agora, você acha que foi uma decisão fácil pro Abel chegar à conclusão de que tinha que apostar em outro goleiro e não é desprezar, né? Mas abrir mão, do ídolo? Não sei até que ponto, Cacá, repito, eu não sei até que ponto o Palmeiras foi até onde dava. Fala, não, fica.
fique. Haverá um revezamento. O Everton tem qualidade para ser titular no Palmeiras. No Grêmio, então, nem se fala. Mas, para mim, tem qualidade para ser titular no Palmeiras. Então, assim, eu acho que... Eu concordo com o Léo. A partir do momento que ele tem as informações, no caso do Everton, ele fala, pô, peraí, os caras estão me oferecendo 3 anos de contrato e eu vou ser dono da posição. 3 anos de contrato, com 38 anos de idade, sabe-se lá se haverá um outro contrato na carreira dele, né? Então, ele toma a decisão correta e fica difícil demover o jogador dessa ideia. Então, acho que o Abel lamenta a perda dele. Agora, por que o Carlos Miguel é um fenômeno? Primeiro que é o maior goleiro do mundo, tem 2,04 metros. Duvido que outro time ou seleção tenha um goleiro com 2,04 metros, mas não para por aí, não. A gente tem uma tela que diz o seguinte, né? Ele só tem 50 jogos na carreira. Falei para você. Ele surge na base do Flamengo e o Flamengo desprezou o Carlos Miguel. Ele vai para o Inter desprezou o Carlos Miguel em 2019, ele não jogou nenhum jogo. Ele vai emprestado para o Santa Cruz, do Recife, 2020. Ele não joga nenhuma partida. Em 2021, ele vai para o Boa Esporte, joga 8 jogos. Vem para o Corinthians, desbanca o Cássio, que era o maior ídolo do Corinthians na época. Faz 25 partidas entre 21 e 24, 2021 e 2024. Maior sequência dele. Maior sequência dele. E desbanca o Cássio, só isso. Vai para o Nottingham Forest, de 24 a 25, joga 3 jogos. Vem para o Palmeiras, desbanca o ídolo, o Everton. Faz 14 jogos. Então, assim, sobre todos os aspectos, esse cara é um fenômeno. Eu acho que na história do futebol, de primeira prateleira, não existe nada parecido com a carreira desse cara. Principalmente pelo fato de desbancar esses grandes ídolos, né? A gente está falando de Cássio, mas vocês estão sendo sensacionalistas, me desculpa. O Carlos Miguel não desbancou ninguém. O cara machucou, ele entrou. Mas e o Cássio? O Cássio estava de saco cheio do Corinthians. Vocês não lembram a época? O Cássio estava tomando um monte de gol defensável, que o Cássio não toma. O Corinthians já era uma bagunça. Toda vez que saía de campo, ia todo mundo entrevistar o Cássio. Um dia ele falou, pô, só eu que dou entrevista, só eu que falo aqui. Ele estava cara bateu. Ele estava sendo ameaçado, a família. Ele foi ameaçado. E ele não aguentava mais. No Instagram. Ele não aguentava mais. Por isso que ele foi pro Cruzeiro e voltou a melhorar. Porque ele estava numa situação... Tudo bem, mas ele desbanca o ídolo, o grande ídolo Cássio. Mas assim, ele vai para a Inglaterra jogar num time do segundo escalão. Então, no segundo escalão. Hoje é do terceiro escalão, Nottingham Forest. E ele não foi titular. Mas ele foi goleiro de Copa, né? Ele estava para ser... Ele foi reserva. O Celso era o titular. Não, tudo bem, mas o Celso não é um Courtois. Mas está falando de um goleiro belga. Mas é um goleiro de seleção, né, Não, tudo bem, mas não é o Courtois. O Courtois é um dos melhores goleiros do mundo. A gente está falando de Bélgica. O Courtois não joga mais pela seleção da Bélgica por opção dele. Mas ele, em nenhum momento, ele ameaçou o Celso. Não, então, mas é um goleiro de seleção. Carlos Miguel ainda não chegou nessa posição que pode vir a ser... Nem tem que chegar, nem tem que chegar hoje. Talvez ele possa tem que chegar. O Cafu, volta a tela, por favor, do Carlos Miguel. Olha que coisa impressionante, Berna e amigos. O Flamengo Internacional, na base, simplesmente não vê o potencial do cara. Simplesmente desprezam o cara. Isso em 2019. 2026... Menos 2019, dá quanto? 7 anos atrás. 7 anos. Ele já devia ter mais de 2 metros, eu te garanto isso, Cacá. Vai para o Santa Cruz também, ninguém repara que o cara pode ser um fenômeno. Como é que explica isso? Mas eu não acho o Carlos Miguel ainda um goleiro consolidado. Não, mas nem acho. Eu estou falando, a carreira dele está sendo fenomenal. Está sendo fenomenal. Não, mas vamos lá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tem 27 anos. Tem 27 anos de idade. Até agora nada. Não tem 100 jogos como um profissional. 50 jogos. 50 jogos. Então, lá, 27 anos de idade. Então, por isso que é um fenômeno. Quer dizer, o cara com 27 anos não jogou 50 jogos, mas já foi mas titular será do Corinthians. Que está todo mundo errado? Esses técnicos pelos quais ele passou e ele tem 50 jogos com 27 anos de idade? Será que está todo mundo errado? Então, eu queria uma explicação, porque eu sinceramente não entendo. Exato. Eu acho que é difícil a entender. linha do tempo, a trajetória dele é inexplicável. Mas é uma questão inexplicável. É uma questão muito parecida com a do Cássio. O Cássio chegou ao Corinthians com quantos anos? 25, 26? Mas ele jogou no PSV. Mas ele jogou 5 jogos lá, Bernardo. Ele não jogou nada também lá. E ele sai do Grêmio sem jogar praticamente. Mas ele chega como reserva no Corinthians.
O titular Sim, era o Júlio César. Mas o Carlos Miguel chegou como reserva no Palmeiras, era o Everton até então. Ele deu a sorte da lesão do Everton. Mas ele chega como Isso na reserva. trajetória, sorte entre aspas, tá? Eu duvido que o Carlos Miguel desejasse uma Não, lesão acho que dessa, não. né? Longe disso. E o Júlio César se machucou no jogo contra a Ponte lá, e aí o Não, Cássio ele foi entrou. mal no jogo. Ah, ele foi mal, ele falhou. Foi verdade, mal, verdade. ele falhou no jogo. Verdade, contra a verdade. Ponte. Não se machucou, não, ele falhou. Ele sai do time por problema Verdade, técnico. verdade, verdade. Um frango histórico. Exatamente. O Corinthians acabou sendo eliminado daquele Campeonato Paulista pela Ponte Preta. Olha aqui, fazendo conta de padeiro, 50 menos 14, 36. Quando ele veio para o Palmeiras, ele só tinha 36 jogos na carreira dele. É inacreditável esse cara. Mas Esse cara os é um fenômeno. goleiros